Lembra dos comentários do Roger Waters a respeito do Ozzy Osbourne, pouco tempo depois da morte dele no ano passado? Morte do Ozzy, claro. Pois bem, cara, aquilo ali não foram só umas faíscas isoladas, e uma recente entrevista do ex-integrante do Pink Floyd acaba de se transformar em um novo gatilho para explodir tudo de novo. Neste vídeo eu vou mostrar como Roger Waters continua um cretino fora dos palcos. Presta atenção. Olha que demais esse lançamento em pré-venda. O livro intitulado O Último Ritual de Ozzy, que vai, inclusive é um pré-lançamento que vai acontecer durante todo o mês de dezembro agora, cara. Sendo que o lançamento oficial, né, com o livro aí nas tuas mãos, vai acontecer em janeiro. E não vacila, meu amigo e minha amiga, porque a tiragem desse livro vai ser muito pequena. Esse livro, que inclusive vai ter inclusive uma edição especial, exclusivíssima aqui para o Brasil, aprovada pela própria família Osbourne, que vai acompanhar um pingente de metal, né? Aquela cruz, né, que o Ozzy tanto falava, o Black Sabbath, todo mundo usava. E aliás, essa edição brasileira vai ser a única edição no mundo que vai vir com esse pingente. E esse pingente vai estar disponível apenas durante exatamente o período dessa pré-venda, que vai ocorrer em janeiro todo. O livro é a última autobiografia dele, no qual ele relembra o melhor show, o disco mais caótico, os últimos momentos que ele teve com o Lemmy, o show de despedida, aquele show maravilhoso que teve, dentre outras memórias derradeiras dos últimos momentos da vida dele e de outros momentos da vida que ele não tinha contado até agora, e tudo escrito com aquela sinceridade brutal e aquele humor ácido que realmente marcou a vida e a carreira do Ozzy, cara. O livro é de chorar, cara. Eu já li o texto, e você pode usar o nosso tradicional cupom Restadeu Indica para garantir esse testemunho dele na pré-venda, e ainda vem lá com um pingente, com a cruz, cara. Porque eu tenho certeza que assim que esse livro sair oficialmente, vai esgotar em questão de dias, cara. Então, garanta já o seu na pré-venda com o nosso cupom Restadeu Indica. Tudo junto, pô. Não vacila! Meu amigo e minha amiga, numa recente entrevista com o famoso jornalista britânico, o Piers Morgan, dias atrás, rolou mais um ápice da arrogância do Roger Waters, que é um sujeito que aos 82 anos ainda acha que a opinião dele é a lei divina e que empatia é algo opcional quando não se alinha com a agenda política dele. Foi uma entrevista desastrosa, um show de horrores que mancha mais uma vez a biografia do Roger Waters fora dos palcos, com umas opiniões políticas horrorosas, tipo como a defesa do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro, né? Roger Waters falou que reza por ele todos os dias, e, claro, aquela arrogância que beira um estado patológico. Você lembra que em agosto do ano passado, pouco mais de um mês depois da morte do Ozzy, que tinha ocorrido em julho, né, causada por complicações do mal de Parkinson, teve um infarto, a doença arterial coronária, o Roger Waters, numa entrevista a um podcast, ele soltou aquele veneno sem anestesia a respeito do Ozzy, dizendo que ele detestava o defunto, que ele detestava o som do Black Sabbath, que não tinha interesse algum em gente que mordia cabeça de galinha ou o que quer que seja, né? E obviamente que ele também que não poderia se importar menos com o Ozzy. Claro que ele confundiu galinha com morcego, né? Mas assim, o recado dele naquela época foi muito claro, cara. Foi um desdém total pelo Ozzy, pelo legado que o Ozzy vai deixar, inclusive reduzindo o Ozzy a um idiota nonsense da TV e ignorando completamente o impacto revolucionário que o som do Black Sabbath trouxe. Tudo bem, né? Pois é. E na época, a reação da família do Ozzy foi imediata e muito forte, como era de se esperar de gente que sempre defendeu o Ozzy com unhas e dentes. Tanto o filho Jack
como a viúva, a Sharon Osbourne, né, que inclusive xingou o Roger Waters de fascista para baixo, né, revelando que quase enviou uma caixa cheia de cocô ali embrulhado de presente para o Roger Waters, né? E depois veio a filha do Ozzy, a Kelly, que inclusive eles chegaram até a lançar uma camiseta numa série limitada com o Ozzy mijando na capa do The Wall com a frase "Another prick in the wall", né? Tipo, um prick é babaca, né? E então veio recentemente essa entrevista com o Piers Morgan no podcast dele, o Uncensored, né? No qual o Roger Waters poderia ter mostrado um mínimo pingo de humildade, dizendo assim, sinto muito pela dor da família, não sei o que, bababá. Mas não, cara, ele dobrou a aposta com muita frieza. Quando o Morgan confrontou o Roger Waters, né, dizendo que se ele é realmente um cara empático, ele não deveria ter feito o que ele fez com uma família que tinha perdido alguém que ama, né, a família Osbourne, né? E o Roger Waters, ele respondeu que aqueles comentários dele no ano passado vieram no meio de uma longa entrevista e que ele não tinha que gostar de toda a banda de rock que existia no mundo, ou que ele tinha que gostar de gente que mordia cabeças de morcegos. O Roger Waters, ele admitiu que ele não sabia que a Sharon veria aquela entrevista dele, e ele acabou sendo pressionado por um pedido de desculpas explícito à família. Então, ele veio e deu golpe baixo, cara. Ele disse que ele iria fazer isso, mas que ele não tem tempo para a Sharon Osbourne, chamou ela de sionista furiosa, que inclusive o acusou de todo tipo de coisa porque faz parte do lobby israelense. Isso foi o que o Roger Waters falou, cara. E ele ainda completou dizendo que ele não se arrependia de nada na vida, exceto não ter sido mais bem-sucedido em fazer as pessoas entenderem a importância dos direitos humanos globais. Para terminar, o Roger Waters disse que ele não estava interessado na família Osbourne. Agora eu te pergunto, isso foi um pedido de desculpas? Na minha opinião, não, cara. O que eu assisti foi a essência da personalidade cretina do Roger Waters fora dos palcos. Uma arrogância patológica que transforma tudo num caldeirão político, cara. Ele não vê o Ozzy como um ser humano com família em luto, mas como um símbolo de algo que ele não se alinha, aliás, de algo que não se alinha ao pensamento global dele, cara. Ele misturou crítica musical, que inclusive é válida se for só uma opinião, com desrespeito pessoal no pior momento possível naquela época. E quando ele foi chamado à razão, vamos dizer assim, ele desviou para ataques contra a Sharon Osbourne, dando vazão mais uma vez às suas brigas antissemitas recorrentes. Zero empatia, porque empatia para o Roger Waters é só para quem cabe na narrativa, digamos, anti-imperialista que tem na cabeça dele, que inclui defender a invasão russa na Ucrânia, chamar Taiwan de província da China, e ainda ele soltou algumas pérolas nessa entrevista anti-Israel que já lhe renderam acusações de antissemitismo em várias ocasiões. Essa entrevista, na verdade, essa última, foi um desfile de opiniões enviesadas, sem nuances, sem contexto histórico equilibrado, só aquele veneno puro de um cara que vê o mundo através de lentes ideológicas distorcidas dentro da cabeça dele. O Roger Waters é um homem preso ao ego dele. Ele é incapaz de separar arte de política e opinião de ofensas gratuitas, cara. Ele virou um octogenário rico que prega a empatia global, só que ele não consegue demonstrar um pingo dessa mesma empatia para o luto alheio. Ele construiu uma carreira inteira em cima de um ego que não cabe em estádio nenhum. Tudo bem, arte é provocação, mas o Roger Waters, ele leva isso a um nível em que qualquer discordância é tratada como traição, cara. E essa falta de empatia dele não é novidade, e sim uma característica crônica.
que o Roger Waters ele tem zero paciência para visões que não se alinham ao seu pensamento global esquerdista radical. Ele coloca todo mundo, artistas, fãs, jornalistas, num caldeirão político fervente, onde você ou é aliado dele ou é inimigo. E ele ignora as próprias contradições dele, como viver uma vida de luxo, né? Enquanto ele prega um socialismo que não existe mais, não tem espaço mais no mundo. Ele vive em uma bolha onde só a visão dele conta. E o resto do mundo é uma mera plateia para suas bravatas. Ele se vê como um profeta, um visionário que acorda as massas, mas na prática ele é só um octogenário rico que usa a música para validar as suas obsessões. É isso o que é o Roger Waters. Pois bem, meu amigo e minha amiga, isso é o que eu tinha que comentar a respeito dessa entrevista absolutamente desastrosa que ele teve, que ele concedeu. E aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dessa entrevista e principalmente coloca aqui a sua opinião a respeito do Roger Waters, tanto em cima dos palcos como principalmente fora dele. Coloca aqui nos comentários e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.